Olá a todos, nós vamos fazer um exercício utilizando o 7490. Basicamente o que a gente tem aqui nessa figura, a gente tem um 7490 interligado a um outro 7490. Então o enunciado do exercício é: considere o circuito abaixo, onde o sinal de clock é uma onda quadrada de 8 MHz, ou seja, eu estou gerando 8 MHz. E responda: qual é a frequência da saída QAD? Repetir o item para um sinal de clock com o duty cycle de 20%. Qual é a frequência de saída do QCU? Qual a frequência da saída de QCU e qual o módulo desse contador? Ou seja, primeiramente o que a gente tem que ver? A gente tem que analisar dentro do contexto, que nós estamos trabalhando com 7490. Se nós olharmos dentro da figura, o 7490 ele possui dois módulos. Tá vendo que eu tenho o clock A ligado a um flip-flop único. Então significa que a cada pulse de clock, seja ele nível, a cada pulse borda de descida, ele faz uma contagem, ou seja, 0, depois é o que é anterior barrado, é 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Esse é um contador, como eu posso dizer, então o que eu posso realizar? Então a cada pulse de clock que eu jogo aqui, que é o QA, ou seja, o meu clock aqui, ele está ligado no clock A, como vocês podem ver exatamente nesse ponto da figura. O que ele vai fazer? A cada pulse de clock, então considerando que o QA começa em 0, ele vai fazer, então gerei um pulse de clock, ele muda para 1. Gerei um outro pulse de clock, ele altera para 0. Outro pulse de clock para 1, 0. Então ele vai alternando entre zeros e uns no contador módulo, ou seja, utilizando o clock A diretamente e tirando em QA. Então nós temos essa contagem: 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então eu vou descrever até o final aqui. Logo em seguida, o que a gente tem aqui? Nós temos, de antemão, a gente já consegue verificar o que o QA está realizando de divisão de frequência. Ou seja, se eu tenho um 8 MHz, significa que o meu tempo é o quê? 1 sobre a frequência. Significa que eu tenho 1 sobre 8 MHz. Ou seja, isso eu consigo gerar uma frequência, um período. Ou seja, é o período onde cada elemento vai ter, que no nosso caso, ele vai ter, eu tenho 0,125 microsegundos, que é 125 nanosegundos. Então isso significa que o período entre daqui e aqui eu tenho 125 nanosegundos. Ou então eu posso fazer um shift aqui no meu valor. Deixa eu voltar aqui para não perder a anotação. Ou seja, se eu considerar daqui o ciclo daqui a aqui, eu tenho 125 nanosegundos. Deixa eu apagar aqui. Significa que eu tenho mais 125 nanosegundos. Então, logo, eu posso considerar que em QA, para que ele gere uma frequência de ponto a ponto, ou seja, eu tenho que utilizar duas frequências de clock. Então, ele está
tendo um período de 250 nanosegundos. Ou seja, a minha frequência aqui ela é dada por 1 sobre 250 nano, que vai ser o quê? 4 MHz. Então, da minha frequência original, que era 8, veio para 4, significa que o meu Q da unidade faz um divisor por 2. Ou seja, ele está dividindo a frequência original, que é 8 MHz, para 4 MHz. Só que o QA, que é o QAU, ele está sendo ligado no clock B. Ou seja, eu estou realizando a seguinte ligação aqui. Eu estou pegando esse e ligando no clock B. Se eu ligo no clock B, o que significa? Que o meu QA vai ser a minha fonte de frequência. O meu QA vai ser a fonte de clock. Então significa que em clock A eu tinha 8 MHz. Agora eu tenho 4 MHz em QA, que foi o que nós vimos. Significa que a minha fonte no clock B é exatamente 4 MHz. Então vamos analisar agora o meu clock aqui. Ou seja, podemos analisar em cima do QA unidade, não em cima do clock. Então se eu colocar aqui que ele é uma borda de descida, eu vou realizar as minhas bordas de descidas exatamente nesses períodos. Então, vamos supor que eu tenho QB da unidade. Opa. Tenho QB da unidade. Significa que eu tenho 0 aqui. Na hora que ele gerou o clock, ele passa a ser 1. Deu outro clock. Logo ele está ligado, o QB ele está ligado no clock seguinte. Então, ou seja, cada pulso de clock desse aqui, eu vou mexer no QC. Então, o meu QC, deixa eu só redesenhar aqui. Então, esse aqui é o QB, esse aqui é o meu QC da unidade. Então, eu vou ter vai gerar um clock aqui até o próximo pulso de clock. Então eu estou montando aqui o meu contador. Logo o meu QD aqui da unidade, ele vai gerar o pulso de clock até a borda de descida. E com isso eu vou realizando a minha contagem. Eu tenho 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, que é o meu, aqui é a contagem 0, 1, 2, 3, 4, que é o 0, 1, 0, 0, 5, 6, 7, 8, 9. Só que aí o que acontece? Nesse momento, ele não vai para o 10, porque ele é um contador década. Então significa que esse pedaço aqui, ele vai voltar a contar 0. E assim até as próximas contagens.
Então, vocês podem ver, ele vai realizar as minhas contagens. Então, tem de novo 0, 0, 0. Desculpa, ele vai contar 9 e depois ele zera, né? Então, desculpa aqui, tá errado. Vai contar aqui 0, 0, 0, 0, 0, 1. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, que é o 7. Depois ele conta 8. E o 9 de novo, voltando a 0. Ou seja, peraí. Aqui o sensor aqui, ele está pegando, né? Então eu tenho aqui a minha contagem. Fiz o meu contador. Ok? Então se nós olharmos, novamente vou até reduzir um pouco a tela. Se nós olharmos aqui, eu tenho um contador, né, onde em QA1 eu tenho uma frequência de 4. Se eu olhar nesse momento, eu tenho aqui uma frequência, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu não consigo caracterizar um divisor de frequência nem nesse, nem no QB e nem no QC. Né? E no QD, o que eu tenho? Eu tenho, para realizar um contador, eu preciso ter uma frequência que é desse período aqui. Logo, quantos pulsos de clock eu preciso ter? Vamos fazer a contagem? Preciso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu preciso ter 10 pulsos de clock para fazer um divisor. Então, logo, a minha frequência aqui, ela vai ser um divisível por 10, ou seja, significa que eu vou ter 0,8 MHz. Só que, deixa eu só apagar esse pedacinho aqui. Só que o que está acontecendo? No meu caso, o meu clock, que é o clock D da unidade, ela está ligada diretamente ao clock A da dezena. Se nós olhamos novamente aqui anteriormente, nós vimos que a cada pulso de clock eu acionava o clock. No nosso caso aqui, a cada pulso de clock eu vou acionar o clock A. Então significa que no QA da dezena, ele está em 0 nesse momento, e ele só vai para 1 quando ocorrer um pulso de clock em QD. Logo, eu posso visualizar que eu preciso de 20 pulsos de clock para gerar o quê? Uma frequência. Então eu estou fazendo uma frequência, no caso, dividido o 8 MB por 20. Então eu tenho um 0,4 MB. Significa que, se eu tirar em QAU, eu estou fazendo um divisor por 2. Se eu pegar aqui, eu estou fazendo um divisor por 10. E se eu pegar esse aqui, que está sendo ligado 10 em um QA que nós já vimos que é um divisor por 2, eu estou fazendo um divisor por 20. Então significa que, na primeira pergunta, qual será a frequência em QAD? Ele vai ser 0,8 MB. Na verdade, na item C é qual a frequência em QD. QAD, desculpa.
Desculpa, em QAD eu tenho 0,4 MHz, ou um divisor por 20. E na letra C é um QDU, que no caso 0,8 MHz. E qual que é o módulo desse contador? O módulo desse contador tá vendo que eu tenho uma contagem que ele vai de 0, 0, 0, 0, ou seja, a dezena ela conta 0, e conta 0, e vai até o 0, então ele conta 0, 0, até o 0, 9. Depois disso eu tenho um pulso de clock, eu tenho 1 aqui, então ele vai contar 1, que é o 10, até o 19. Significa que ele faz uma contagem de 0 a 19, logo ele é um módulo 20. Módulo 20. E a última questão, que é a letra B, o que acontece se eu mudar o duty cycle? A gente viu que o duty cycle é a diferença, ou seja, o rendimento entre o pulso de clock ficar em nível lógico baixo e em nível lógico baixo, alto. Nesse nosso caso aqui, eu estou fazendo 50%, 50%, então ele é um duty cycle de 50. Se ele está dentro da questão pedindo para que reduza o sinal de clock para um duty cycle de 20, significa que eu tenho 80% em nível lógico baixo e ativo. O que acontece aqui? Vai alterar a minha frequência? A minha frequência aqui eu tenho 1 segundo. A minha frequência aqui tem 1 segundo. Vai alterar? Não. Vai alterar o pulso de clock? Vai alterar o pulso. No entanto, vamos ver, aqui ele faria um pulso em nível lógico alto a, por exemplo, 0,5 segundos. Aqui ele vai fazer a 0,8 segundos. O que acontece? Você defasou o seu sinal, mas não alterou a frequência. Então, ou seja, significa que ele vai ter as mesmas características, só que um pouco defasado. Então, todas as características que nós vimos anteriormente, ele vai se repetir para um duty cycle de 20%, só que de uma forma defasada. Ok, pessoal? Então, basicamente era isso que eu queria passar para vocês, como um exercício. Qualquer dúvida, pode entrar em contato ou e-mail, fiquem à vontade, ok? Um abraço.